glórias, glórias eu te dou. Yahweh, El Shaddai, aleluia. Glória ao Rei Jesus Cristo. É muito forte. Aleluia. Estou a curar uma mulher agora aqui. Ele unge com azeite no lugar do câncer. E ficará e receberá a cura. É incrível. Então estamos a falar do nosso assunto aqui, o assunto da humildade. Eu já sabia, portanto, eu até apelei. O que é que vocês acham? Tudo isso que está acontecendo na Terra. Eu estava a falar aos pastores e discípulos aí para andarem no temor a Deus, para não temerem as adversidades, para andarem em comunhão com Deus, mas que para não fazer brincadeira, porque aqueles que eu estou a destruir, eles têm muito ódio de vocês. Sim, é verdade que o amor triunfou, mas para que a vitória do amor que triunfou possa te alcançar e tu também venceres, então não te esquece. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo porque eu venci o mundo. Sempre o inimigo, lembra-se que ele vai fazer amanhã, né? Sabe por que que as pessoas, o mundo vai ser atribulado? Ou então os crentes serão perseguidos? Vou-vos mostrar a causa da perseguição da igreja. Alguém vai dizer, não, mas já está escrito. Sim, está escrito, mas tem que haver um motivo. O que está escrito, haverá vai ser criar um ambiente para que isto venha a acontecer. Está aqui no livro de Apocalipse 12. Uma mulher dá luz a um filho. E no versículo 13 diz assim, e quando o dragão viu que fora lançado na terra, não, presta atenção. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Como assim na terra? Nós sabemos que o dragão, que é Satanás, estará nas regiões celestiais, juntamente com seus anjos. A outra parte que ele fica com ele, porque o resto vai ser subjugado agora. Por isso eu estou a trabalhar para jogar essa terça parte das estrelas. Aleluia. Que ele vai parar com ele diante da mulher. Veja só, há dois cenários aqui. A terça parte das estrelas, ele lhes lançou na terra. E ele também desceu na terra. Isso não tem nada a ver com a grande tribulação. Esta é a fase da guerra, da libertação. É o que está a acontecer agora. Essa terça parte são a terça parte das potestades dos anjos caídos que ele usa para esta guerra. Se é a terça parte que cai, então as duas partes ficarão. Agora você veja. Depois disso, vamos encontrar um outro cenário no mesmo capítulo. Que dragão e os seus anjos batalhavam com Miguel e os seus anjos. Depois do primeiro cenário, do dragão lançar a terça parte da estrela no chão, parando diante da mulher que estava grávida para que pudesse lhe tragar o filho. Não conseguiu tragar o filho. Não somente a mulher gerou o filho, mas também depois o filho foi arrebatado. Quer dizer que uma grande derrota. Não conseguiu impedir para que Jesus venha reinar no grande milênio, para que Satanás seja lançado no abismo. É preciso primeiro agora, destruir o seu sistema, isto é, os 7 montes, estavam os montes aí, já não estão completos. Alguns montes estavam aí no óbito. Os outros já eram. Aquele homem que morreu é um monte. Não pessoalmente ele, mas sempre tem um homem que representa, né? O sistema, a organização, a grande prostituta. Então,
Veja que depois dessa guerra, que Miguel e o dragão batalham nos céus, cada um também com seus anjos. Depois o Miguel joga fora ou lança por terra, em terra, o dragão e os seus anjos foram lançados. Né? Esse mundo anda a interpretar que esse é o cenário que aconteceu no dia que Lúcifer se rebelou no céu. Não tem nada a ver com isso. Olha, que estupidez. Esses céus, não os céus de Deus, as regiões celestiais. Já falei várias vezes aqui, mas como tem novos, então ele é lançado na terra juntamente com seus anjos. Quando ele veio a primeira vez, não foi lançado. Nem ele, nem a terça parte das estrelas foram vencidos. Não, vieram para a guerra. Agora, dessa vez, foram vencidos e lançados na terra. E veja que Miguel não os lança no abismo, mas os lança na terra. E o dia que eles forem lançados na terra, é esse dia que se revelará o filho da perdição. Mas antes que eles sejam lançados na terra, nós vimos que o filho terá sido arrebatado. O filho é arrebatado, que ele tentou matar e não conseguiu, e depois ele é lançado na terra. E quando ele é lançado na terra, ele se indignou com a mulher que dera à luz o varão, que significa que Satanás queria se vingar da mulher por ter dado à luz e não conseguiu matá-lo, e não somente não conseguiu matá-lo, mas também foi arrebatado, quer dizer que está consumado, a sentença deles, o fim deles estava declarado, então ele persegue a mulher, e a mulher, diz a Bíblia, foge para o deserto, e o diabo lança um rio de águas atrás da mulher, isso é perseguição, ódio, inundação, perseguição, lança perseguição contra a mulher, só que todos esses soldados foram engolidos. Entenderam? Nunca entenderam isso? Esses todos que foram lá para perseguir a mulher morreram como no dia do terremoto que matou os inimigos de Moisés no deserto. Não Janes e Jambre, mas Datã e Abirã, que a terra se abriu e todos foram engolidos. É tanques, é homens, é carros, é aviões, os aviões vão explodir no ar, tudo foi tragado, a terra vai se abrir e vai fechar. É isso que significa que a terra engoliu esse rio. É muito forte, né? Então, quando ele viu que o exército que ele mandou sem sucesso, todos morreram, e não conseguiu, nem ele vai conseguir chegar onde está a mulher, então ele foge, volta. Aí, volta para quê? Para perseguir. Quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher duas asas de grande águia para que voasse no deserto. Viu? A mulher voou no seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempo, metade de um tempo, 3 anos e meio, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás, lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca, e a terra tragou o rio que o dragão lançar. Nunca ouvi isso em nenhum lugar. Lançar da sua boca. Miguel, nunca. E depois disso, o que aconteceu? E o dragão, é isso que eu queria dizer, irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Está a entender? Ira-se, sem sucesso, e volta, e foi fazer guerra com o resto da sua semente. Quais são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Está a entender? Viu a vingança? Isso vai acontecer no fim. Mas agora também acontece. E está acontecendo e vai acontecer. Não da mesma proporção, mas como não conseguiram reter
o homem. Então, a vingança, como vai acontecer no fim, é sobre a sua semente. E quem é a semente de Elias, do homem, da mulher? São vocês que amam a palavra, que guardam a palavra, que creram no nosso evangelho, e o nosso evangelho vos mudou, vos transformou. Então, abre o olho. Já falamos disso, mas assim só fiz um paralelo que isso vai acontecer no fim, que é a grande tribulação, mas agora também, sempre Satanás gosta de ser como seus servos de vingança. Não posso tocar na mãe, toco no filho, nos filhos. Agora ataquem os filhos, mas todos os filhos que andarem submissos na presença de Deus, desta vez não. No fim, sim. No fim, todos os filhos, não todos, mas a maioria, quase todos, sim, todos serão entregues na mão do dragão e da besta. E na verdade, que não é besta que vai, não é dragão que vai perseguir os filhos. A besta, o dragão vai usar a besta e o seu exército para os perseguir, mas como vingança, como já acabei de ler aqui, quando ele viu que não conseguiu matar a mulher, então voltou para perturbar o resto da sua semente. E hoje é a mesma coisa. Ok? Cuidado. Mas não temas. Essa é a causa da grande tribulação. Mas hoje já não é grande tribulação, é tribulação. Hoje não sereis entregue nas mãos dos vossos inimigos. Amanhã sereis entregues. Agora ainda não. Agora Deus permite que sejais provados, mas amanhã sereis entregues para serem cirandados até a exaustão. E o período que vai seguir depois do grande avivamento é a preparação da igreja para este dia e depois disto para se encontrar com Emanuel. Prepara-te, ó igreja, para te encontrares com teu noivo. Levantai-vos e andai, porque não tereis aqui paz, por causa da corrupção que destrói grandemente. Viu? Um antigo secretário, sei lá, presidente do Conselho Europeu. O Conselho é o quê? Tem um governo, tem um Parlamento Europeu. Faço muita confusão. Um é o Parlamento e outro é o governo. Um é o Conselho e outro é o quê? Sei lá como é que se chama. Mas aquele é o governo. E ele teria me aparecido e me disse assim: por causa de você, vamos aprovar leis contra a igreja. Bom, sempre questionei. Esta está a ameaçar a grande tribulação. União Europeia e o Conselho Europeu. Ok, está certo. Esse está a ameaçar, anunciar a grande tribulação. Não tem problema, não. Guerra avisada não mata soldado. Eu sou essa mulher, o perturbador do sistema. Por isso eu estou a ensinar, a preparar vocês para não fazerem brincadeira. Você está pensando que eles estão alegres? Você sabe o que é mexer com um reino de milenário que andaram descansados, sem oposição e hoje perturbados, derrotados, humilhados, envergonhados? Então a fúria é muito grande. Mas não temais, pois aquele, aleluia, que está a lhes perturbar, também vos protege. Ó Israel, sabe Israel, aquele que te guarda, hein? Ó israelita, ele não dorme, não toscaneja, mas tem que andar sempre com o olho aberto. Vigiai e orai para que sejais havidos dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Estar não caído, mas sim de pé diante do Filho do Homem, para que não caiais em tentação. O ódio é muito grande, mas não se esqueçam, o amor triunfou. O amor venceu. Jesus Cristo venceu.
Paulo recomendou o seu servo a pregar o evangelho. Prega. E ainda lhe falou, não te esqueças, ó Timóteo, Jesus, da tribo de Judá, da descendência da casa de Davi, ele ressuscitou. É muito forte, né? Paulo disse, não te esqueça disso. Cuidado com o pululo, porque havia muitas doutrinas que diziam que não existe ressurreição dos mortos, não sei, aquela coisa toda. Então Paulo recomendou ao seu discípulo para ignorar essas doutrinas todas, que Jesus ressuscitou, ok? E eu também estou a vos dizer, preparem-se, e eu vou vos preparar. Eu vou vos ataviar com ornamentos celestiais, mas tem que andar na obediência. É muito ódio, os dias são maus. Um pastor me perguntou, um dia falaste que a igreja entrou na curva mais apertada da sua história. Será que já passamos desta? Olhei para ele e disse, você não acompanha a live, né? O pastor não tem acompanhado as lives. Possivelmente não tem condições para acessar até os áudios. Ele falou, você não acompanha os áudios, as lives, né? Isso estou a falar que faltam 4 dias. Se quando faltavam 7 dias era a curva apertada da igreja, agora que falta só 4. E eu, sabe o que eu lhe falei? A curva ainda mais apertada do que a curva antiga apertada. A mesma curva aumentou okay, a curva. Hã? Chama-se quê? Curva contra curva. Hã? Uma curva chamou outra curva. E a outra curva que foi chamada é mais perigosa do que a primeira. E eu disse assim aos pastores: o que vocês esperavam? Se vocês vão correr o último troço de tudo ou nada. O que acontece na maratona? Na maratona, no princípio, eles não começam a acelerar. Eles começam a acelerar, nem no meio aceleram. Sabe que senão você vai se desgastar no princípio e não vai conseguir cortar, chegar no fim. Então eles vão devagar e bem, parece que são fracos. Enquanto vão se aproximando, vão acelerando. Quando chegarem quase ao fim, e a meta já está a aparecer, aí agora é vingança. Aí todas as energias que eles guardaram, reservaram, eles põem em prática essa energia. Porque aí já é para aí já cortar a meta. Aí usam já a velocidade. Não somente velocidade e resistência. Ok? Então, é o último troço da igreja. Estou a falar no tocante à vossa libertação. No tocante à vossa redenção. É muito forte. Amém? Eu tive uma visão no dia que eu caminhei do catete à estalagem. 50 quilômetros. Quem vai dizer, não, mas até a estalagem não é 50. Não, fomos outros quilômetros para além do catete. Fizemos as contas. Primeiro tive uma visão que eu fiz 50 quilômetros de caminhada. Saí do Sanza Pombo até Macocola. E Sanza Pombo Macocola tem 47 quilômetros. Fui começar 3 quilômetros antes do Sanza Pombo e comecei a marchar. E eu jejuava. Eu carregava, na minha visão, os manjares que eu como. Que é uma lata de leite condensado e uma garrafa de água mineral, como é chamada aqui na minha terra. Aquele de 1,5 litro. E deixei o meu carro em Macocola e voltei para ir a pé. É muito forte na minha visão. E eu andava sozinho. Até no final da vila de Macocola são 47 quilômetros. E eu me lembro que houve obstáculos na caminhada, mas consegui vencer. E cheguei até Macocola. E eu tomava o líquido, os líquidos. E, na verdade, naquele período estava mesmo em jejum. Eu tive essa visão. E eu quis fazer esse desafio no físico.
Na verdade, essa caminhada é espiritual. Mas eu quis fazer também um sacrifício semelhante a esse. Eu queria ir mesmo fazer lá em Nova Cola. Mas eu falei, por que eu não faço aqui? Fiz as contas. Eu e o Rufino, o Panzo, e mais o Antônio, o cameraman. Fomos para além da Vila de Caté. Nos deixaram lá e começamos a marchar até a igreja da estalagem. São 50 quilômetros. Ok? E eu estava... Aquilo foi em 2017. Já estava quase um ano de jejum, né? Porque eu comecei a jejuar em 2016. Esse jejum aqui. Veja só um homem que estava a caminho de um ano sem comer para andar 50 quilômetros a pé, debaixo do sol. É incrível. E eu deixei o carro na igreja. Quando eu cheguei, peguei o carro, as pernas abrasadas, só para acelerar, as pernas ardiam, para travar. Eu parece que encontrei a Sony na igreja. A doutora Sony ainda não estava a conduzir. Já conduzia, mas por ainda não tinha lhe dado o carro para conduzir, tinha as cartas. Eu encontrei a Sony na igreja, assim. Peguei o carro, com muita dificuldade, cheguei até... E eu vivia no Zango Zero. O Zango Zero, o famoso Zango Zero do fracasso do homem. Vocês conhecem a história do Zango Zero? Naquela noite eu tive uma visão. Eu estava muito cansado, mas cansado. Quando cheguei, tomei banho, chupei leite e eu dormi. E eu tive uma visão. Estás a ver quando a carne está muito fraca, cansada? Muito leite, moça. Sim, muito condensado. Quando a carne está muito cansada. Então, você proporciona condições para visões espirituais. É incrível. Assim como no jejum, né, Gaspar? E eu tive uma visão maravilhosa das coisas que estão a acontecer agora. É incrível. Só hoje, que eu cheguei a dormir, quando eu despertei, veio na memória esta visão. E me foi revelado, estás a viver esses dias. Problem. Parará, parará, parará. Não é brincadeira. Eu tive uma visão, todo cansado. E o mundo espiritual se abriu. E eu vi. Eu vivia com a minha mãe, ou estava numa casa com a minha mãe. Minha mãe ainda vive. É incrível. E eu vi um helicóptero que desceu em direção. E essa casa não tinha ninguém lá. Ou então em volta não tinha outras casas. A única casa que tinha era só aquela. E o helicóptero pousou no quintal desta casa. Só que quando eu olhei para o helicóptero, era semelhante ao Papa Móvel. Quando eu estava a ver hoje, quando despertei, eu disse, ainda vou ver o enterro do homem que eu cortei. E eu vi que foi levado no Papa Móvel. E me lembrei do Papa Móvel. Já dessa vez, esse que eu vi não é carro, é avião. Existe também helicóptero Papa Móvel, né? Quem já viu? Será que existe? Eu vi um Papa Móvel helicóptero. Ele pousou, tudo vidraçado. Até na visão entendia-se que era semelhante ao Papa Móvel do carro. Estava com um letreiro à frente dos vidros na frente. Tudo era vidro. Não tinha nada senão vidro nas laterais, tudo em vidro, vidros brancos ou então transparentes. E poderia-se ver o que estava lá dentro.
E eu vi lá dentro, tinha lá um casal, um homem e uma mulher. E de repente, tinha um letreiro, estava escrito, já falei aqui, Casa do Diabo. E pararam e o casal desceu. E o marido tinha uma arma. E ele veio para me matar. O homem, eu entendi até na visão que era marido daquela mulher. Então, marido, esposo, esposa. Mas o avião, então, o papamóvel, estava escrito Casa do Diabo. Muito forte que você está ouvindo. E eles vieram, o homem empunhava uma Kalashnikov e ele vinha pronto para matar. Só que eu entrei dentro de casa e eu falei à minha mãe para que fugisse. Só que a minha mãe não fugiu. Quer dizer que é grave. O resto vou ocultar. Muito grave os dias que estamos a viver. Eu entro e eu falei, né, sai dali. E ela não saiu. Só que quando eu entro, saio da porta de trás e eu vi eles entrar. Não ouvi também disparo. Só que já não vi a minha mãe. E eu tinha um RPG-7 nas minhas mãos. Tem um helicóptero branco, né? Também vidraçado. O homem que foi acólito. Tem um outro nome. Antigamente nós chamávamos acólito, agora chamam sacristão, como é? O ajudador da missa. É, eu tinha um RPG-7. RPG-7 é um lance, é um bazuca, pronto, que lança bombas. Aqui em Angola, todo angolano conhece o que é RPG-7. Chama-se bazuca, ok. E eles, como quando não me, porque eles não me viram, entraram dentro. Lança-roquete. Não me viram, então voltaram e subiram no Papa Móvel, escrito Casa do Diabo. E eles levantaram o voo. E eu arrebentei com o Papa Móvel. Destruí aquilo. Aquilo era todo vidro. Tudo se desfez. Só que o casal sobreviveu. Pousaram o avião, o helicóptero, desceram e meteram-se em fuga. Mas a visão viu, não foi na continuidade, mas no mesmo instante eu me deparei a dar surra àquela mulher. Ela estava deitada no chão e eu lhe quebrava todos os ossos do corpo dela. Mas é incrível, ele não morria, muito resistente. Eu quebrei toda a espinha dorsal dele, do pescoço, não lhe cortei a cabeça. Só quebrava os ossos desde o pescoço até a pata, até o osso do calcanhar, tudo isso. Ele ficou totalmente machucado, mas ainda continuava a respirar. Eu queria matá-la, mas ela continuava viva. Eu continuava a bater, mas de tal maneira que ele já não tinha nem condição nem de virar. Ele estava deitada. Só que me admira é que ela continuava a respirar. E a visão terminou. E fui levado a uma outra visão. E eu vi, agora eu atrás deste homem, o marido da mulher. E ele entrou na mata. E eu disse, estou a vir aí. Vamos nos encontrar, custe que custar. E ele deu as curvas e a visão terminou. Ok? E eu despertei. Que visão é essa? Papa móvel? Isso é papa móvel? Casa do diabo? Um homem e uma mulher, marido e esposa. Minha mãe. Olha, eu vos garanto, nunca teria tido um entendimento pleno. Sabia que
A Igreja Católica é essa esposa de Satanás, casa do diabo, sabia um pouquinho disso, mas como não tinha capacidade ou então o entendimento para poder aprofundar, também tenho deixado assim. Mas hoje mesmo, veio à mente esta visão e me foi revelado. Hoje estás a viver os dias que você viu. A tua mãe representa a lua, a mãe de José, que também é a mulher, ouviu? A mulher de quem? Do diabo, a lua. E a mulher do diabo, a Igreja Católica. Estou a falar muito esses dias, dessas coisas, né? Não tem como também, estamos a viver esses dias, pá. E me foi dito, o Vaticano, a Igreja Católica é casa do diabo. A esposa de Satã. Quando eles vieram para te matar, é esta fase dos atentados da morte que você tivesse nesses 3 anos. E sem sucesso. Quando eles voltaram, se não conseguirem, você destruiu a Roma, espiritualmente falando. Você matou aquela mulher, mas ela não morre por enquanto. E eu perguntei, por que ele não morria? E me foi revelado. Por isso ela vai ficar desmaiada, no estado de coma, e vai ressuscitar na grande tribulação, para juntamente com seu marido, Satanás, que vai se manifestar na besta, para juntos perturbarem a terra. Por isso, são os dois que não vão morrer, a América e a Roma. Vão ficar no estado de coma, mas porém depois vão ressuscitar. A América ressuscita como oitava cabeça, o reino do anticristo, e a Roma ressuscita como falso profeta. Está entendendo? E eu tive uma visão hoje. Eu vi uma mulher, a Raquel, e esta Raquel é que controlava as minhas finanças. E ele controlava as 30 moedas de prata. Só que chegou e eu cessei a função dele. E essa Raquel era minha mãe. Eu falei, a partir de hoje, tu já não serás mais a financeira das finanças, porquanto cessou a tua missão. E ele tentou fazer confusão e eu falei, na tua conta. E eu me retirei com todos os valores que deveriam estar na mão dele, financeiros. Mas era um dinheiro muito valioso. E eu parti para outras plataformas. Ou então parti para outros territórios, que significa que terminou a missão da Lua na Terra. Agora, eu, Jacob, Raquel cessou. Primeiro cessaram os 11 irmãos de José. Cessou a Raquel. Agora entra em ação o Jacob. É muito forte que você está ouvindo. Então, visto que eu fiz o paralelo da primeira visão da destruição do Papa Móvel e da mulher que eu lhe dei um tratamento merecido, mas ainda assim sobrevivia. E depois, em uma outra visão, na mesma noite, eu já estava atrás do marido dela. Depois de 4 dias, vai começar a corrida com este homem. Este não é o principado, não. Esse é o Lúcifer. Quando cair o principado de Angola,
Então, eu vou perseguir agora Lúcifer. O encontro que foi evitado, o choque, agora será inevitável. Talvez Raquel já era, como foram os 11 irmãos, já era Raquel. Agora é o Jacob. Israel entra na guerra. Estou a chamar Israel o pai. Eu tive uma visão de Deus. Esses dias todo me foi mostrado. E eu subjuguei um prédio. E eu desci do prédio. E encontrei um homem alto, grande. Esse já não é o Lúcifer. Esse é o principado. Sempre com as mesmas características de demente. O Nazireu do Inferno. O Apolião. E ele me chamou. Apóstolo Marcelino Mário Bento. Eu virei, era o homem. Negro. De alta estatura. E eu falei, tá amarrado. E ele disse, tá amarrado? Sabe o que eu vou fazer contigo? Olha o que eu vou fazer contigo. E ele fez assim. Piu. Apareceu uma tela diante de mim. Eu vi muita juventude. Mas havia muito pecado. Muita prostituição. Uma multidão. E depois ele disse, eu vou te encher com as riquezas da terra. E eu me retirei. E quando eu me retiro, começo a marchar, aparece uma pessoa que andava comigo. Não vou falar o nome, tem parentes deles aqui. Que andava comigo e ele me distraía no caminho. Portanto, pastor, estás a ver aquela não sei o quê, afinal de contas, tinha um laço à minha frente, não digo a nossa, à minha frente, e tinha lá uma ponte podre. A ponte era visível, de um rio grande como o Kwanza, e águas pretas, 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 pretas. E nós, a conversar, tínhamos que atravessar a ponte. Só que, afinal de contas, era um laço, a ponte era. Não poderia nem um gato subir lá e ia cair. E nós subimos em cima daquela ponte conversando. Eu vi a ponte a desabar. Eu gritei, despertei ele. Só que poderia saber que ele sabia. Ele tinha saltado, já estava no outro lado. E eu atrasei. E a ponte caiu lá embaixo. Mas apareceu. A ponte estava aqueles ferros aí, né? Quando mais ou menos está caindo uma casa, um ferro que vai fazer assim. Pá! Apareceu um ferro. Enquanto a estrutura estava no chão, um ferro se estendeu e eu me atirei, pá, até o outro lado. Eu olhei para a ponte, estava dentro de água, e as águas furiosas, águas que têm vida, que rugem tipo leão. Em outras palavras, capaz de. E nós estávamos no outro lado. E quando fomos no outro lado, começou o ataque das crianças. E tinha muitas crianças que me atiravam garrafas, pedras. Crianças delinquentes, tipo esses aí dos bairros, aqueles grupos aí. Só que eu consegui escapar daquelas crianças aí. Eu entrei numa casa e eu encontro numa casa onde estava minha mãe e o meu pai. Não estava lá minha mãe. E depois o meu pai aparece. E ele me pergunta assim, como é que você chegou até aqui? Eu falei assim, cheguei até aqui. Estão a entender a mesma visão? Aquela ponte era o Rio Kwanza. Depois de atravessar a ponte, é a Raquel. Antes da ponte, Dan, Manassés, Benjamim, Judá. Já entenderam, né? Os 11 irmãos. Comigo somos 12, José.
E eu entro numa casa. E essa fase houve muitas pedras, viu? Nas redes sociais, porque não sou quem, aquelas gravações e tal, os pentecostais, aqueles meninos, essa fase toda aí. E eu entro numa casa onde encontro a minha mãe, Raquel. E o Jacó veio, ficou espantado. Como é que eu consegui dominar essas feras todas? Ele estava dizendo, como é que conseguiste chegar até aqui? Eu falei, sim, eu cheguei até aqui. Olha, os Sianuques, o resto, só essa fase aí. Sianuques, os não sei quem, Tavares, os pentecostais, Sadraques, e outros são meninos, são delinquentes, são meninos da rua. Como é que é? Dos grupos. Agora cessou Jacob. E veja que a corrupção começa depois, o ataque da corrupção, porque tem muito pecado no vosso meio. Ainda bem que ele que confessou tem que ter fé para acreditar. Se você esconder, na tua conta. Ouviu? Eu já vi isso. Muita juventude, mas também muito pecado. E eu vou te encher com riquezas. E eles começaram a atacar com finanças, começando mesmo depois de atravessar o Jordão, e vai até Jacob. Ataque, terreno escorregadio. Mas o homem é incorruptível. O homem não ama a vida. Até morrer, meu amor proclama. Levarei eu também. Mas vamos falar do Papa Móvel. Então, é incrível. Quer dizer que a Igreja Católica não termina, não acaba. É incrível que, como eu não tinha entendido isso, ela vai continuar mais moribunda. Já falei até aqui, né? Mas sem aquela, sem tirar as peças aí e tal, que eu considero como sem propriedade. Não que eu estava a falar daquilo que não acreditava, mas sem entendimento ou conhecimento aguçado, aprofundado. Hoje está aí. Eu falei, uau, Papa Mover, casa do diabo, mulher do diabo, maltratada até a exaustão. Assim como eu fiz com David Mendes. David Mendes dei-lhe uma surra, quebrei-lhe todos os miolos, mas continuava viva. Ela continuava vivo. Tá aí. Só que você vê, né? Tentou aparecer e, tipo, a minha visão era falsa, parece que ficou mais famoso e tal, quando é... Hoje é um homem muito odiado em Angola. É assim que vai acontecer. E já começou a acontecer. Vai ser humilhada. Até os seus maridos que lhe honravam, mas ninguém vai mais lhe honrar. Aquilo que ele fez, fizeram com o João Lourenço é que vão lhes fazer também. Quem perde a guerra, ninguém te honra. Ninguém te respeita mais. E nós vamos perseguir agora Jacob. Jacob vai levar no focinho. Depois do Jacob, vamos ir. E não sei quem chamaria. Qual é o nome que eu chamaria depois de Jacó? Não existe nessa história de José. A história de José termina até Jacó. Por isso iremos muito além. Nada além da vida. É assim, né? Nada além do quê? Do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue. Nós vamos além de Jacó. Vamos atrás do pai de Jacó. E o pai de Jacó é Isaac, né? Vamos atrás de Isaac. Ou então, tiramos o Isaac, vamos atrás de Abraão, que é a raiz principal, a fonte. Saibam disso. Hoje eu vi, alguém me perguntou, por que que a igreja parece que nos últimos anos ficou um bocado fraca? A igreja estava muito forte. A igreja ficou muito forte. Mas depois sente-se, parece que enfraqueceu. Eu sabia que ele estava a querer dizer que as pessoas se enfraqueceram. Eu não enfraqueci. O crescimento foi muito monótono. O poder foi estático. Ou então não houve crescimento assim, visível em tudo. Quem viu isso? Quase todo mundo viu isso. No período dos 3 anos, porque a força que eu estava vivo depois que desci no monte, aquela força era a força de uma explosão muito grande. Seria incrível.
Mas parecia que, nesse período, o bem também que nós... Estou a falar externo, sim. Não estou a falar religião. O bem que não reduzimos, mas pronto, para mim ele me fez essa pergunta que a igreja enfraqueceu um pouco, mas para mim a igreja não enfraqueceu, a igreja ficou estagnada, quer o crescimento, poder, não é que não houve crescimento, quer dizer, o crescimento não, não foi, como é que é, não correspondeu com, com o tempo, sei lá, você vai entender. Então, depois de 2022, houve uma estagnação. Essa estagnação que vocês viram, quer dizer que é aquele crescimento que não se pode sentir, não se vê, pronto, aquela mudança que não é visível. E eu respondi a essa pessoa, eu disse, presta bem atenção. Depois de 18 anos, nós sujeitamos as estrelas. E depois entramos na batalha com a Lua. E ele falou, sabe o que lutar com a Lua? Sabe o que é a Lua? Eu falei, a Lua é a plenitude da noite. Sabe o que é entrar na noite? Sai da fila da noite para entrar na noite. É tribulação. Grande tribulação, como diz aqui na nossa língua. É macongo mesmo. Então, calma aí. Veja só. As estrelas têm brilho próprio, segundo a natureza, ou então a ciência. A Lua não tem luz própria, dependendo da luz do Sol. O que você esperava? Hein? Sai daqueles astros que têm luz própria e entra naquele que não tem luz, depende do sol. É escuridão, escuridão. Por isso existem as três fases das guerras. Existem a terra seca, existe a escuridão, a terra sequíssima, existe a escuridão da fé, onde a fé parece que não resulta, parece que, apesar que isso tudo aconteceu nas estrelas, mas na lua, é incrível, a guerra na noite é como que você sai do deserto, vê a alva e volta no deserto. É mais fácil um homem que nunca teve riqueza continuar sem riqueza do que alguém que foi rico perder riqueza. É mais fácil um homem que nunca teve mulher ficar sem mulher do que alguém que já teve esposa e perder esposa. Por isso muitos não querem viver. É incrível. Então, saímos do deserto das estrelas. A alva brilhou. É incrível. A expansão foi muito grande. Por isso, quando entramos na Lua, começamos a ter percas. Perdemos o canal da TPA ou então da YouTube, o canal mais forte, que tinha não sei quantos mil assinaturas ou inscritos. Perdemos o programa na televisão, nos tiraram na televisão, tal televisão derrubaram, impediram nós entrarmos na TVzinho com o contrato assinado, lançaram calúnias contra mim que eu era das trevas, mancharam a minha imagem, que eu era mágico e não sou quem, influenciaram as pessoas, pregaram contra mim nas igrejas, falaram, cuidado com aquele homem, o povo suscitou ódio terrível contra mim, desprezo, me chamaram de Marcelino, quando me chamaram de Marcelino era me distratarem, o Marcelino, chamaram-me de rasta, o arrogante, a gente da secreta trabalhava noite e dia, se você não sabia. Nos mercados, não sei quem, a falar mal de mim. Pareceram uma pessoa, um cidadão normal, afinal de contas eram homens dementes, chamaram-me de maluco. Os falsos profetas, os agentes, todos lá nos falsos profetas tem muitos agentes secretos, tinham recebido missão de desacreditar o Elias. Ainda bem que tivemos um irmão que teve uma visão semelhante, desacreditar o Elias. Eles trabalhavam, estavam dentro da igreja, procuravam as almas solitárias que não têm conhecimento para tentar. Muitos saíram da igreja. Lá fora, se mais ou menos ele cruzasse alguém que dissesse que estava a vir para a igreja, automaticamente fazia a cabeça, cuidado, vocês andam a ir à toa, aquele maluco, aí você segue maluco, ou quem o tecladista
chamou-me de demente, lunático, tecladista da reforma. Disse, vocês seguem um lunático. Os pentecostais chamavam Marcelino. Ouviu? Só que fizeram com cautela, não usaram as mídias convencionais, nem tampouco grandes plataformas, senão o Tavares, a única plataforma que tem muitos assinantes que eles usavam. Aí também foi estratégia, não podemos usar a mídia convencional e grandes plataformas para que não seja conhecido, apesar da infâmia, mas ele tem. A infâmia transformada em quê? Em boa fama. Cuidado. Então usaram somente lá nos autocarros, nos mercados e não sei o quê, nas famílias. Os agentes secretos correram a Angola. Hein? Cuidado com aquele homem, cuidado com aquele homem. Estavam dentro da igreja, eles ameaçavam. Cuidado, sereis perseguido. Vocês estão a seguir um homem, um inimigo que vai ser abatido, vai ser perseguido, vai morrer e não sei quem. Aqui mesmo alguém, o pai dele lhe falou, sai daquela igreja. Esse pastor vai morrer, um comissário da polícia. Vamos matar ele. É melhor você sair daquela igreja. Ele vai morrer. Tudo isso. Todos os dias diziam, vai ser preso. Vai ser preso. Daqui a pouco vai ser preso. Vai ser morto. Vai ser assassinado. Não sei o quê. Tudo isso. Todas as pessoas, cada dia que dormiam. Por isso você via até os agentes secretos, uns me perguntavam. Lembra aquele dia que a rede caiu e não consegui voltar? Muitos que estão na igreja, nas redes sociais, na igreja da Conde naquele tempo, eles começaram a me ligar, a saber o que se passava no dia seguinte. Então, não sei o quê. Eles estão a pensar que, bom, será que os homens que estão no terreno já conseguiram fazer o trabalho? Isso tudo aí que você viu. Então, e eu falava nessa pessoa que me fez essa pergunta, eu disse, para ter estabilidade na Lua, como nós tivemos porque já faz parte do passado, com a destruição do Papa Móvel, já era. Né? Então, não foi brincadeira, não, porque eu falei nessa pessoa, seria pior. Na Lua, eu lhe disse assim, o homem andaria como um louco. Sabe aquela tribulação que te faz andar à toa? Vai aí, vai aí, vai aí. Mas nada, nós nos concentramos, mantemos equilíbrio. Eles queriam que eu fugisse, as ameaças todos os dias, chegavam notícia, agentes secretos faziam tipo, estavam dentro da igreja, principalmente entre os servos. Parecia que eles estavam a contar o que eles ouviam, mas estavam a fazer passar recado. Por isso comecei a eles ameaçar. Ouviu? Tipo, recado. Não, olha, eu tenho meu colega, mas estava a fazer passar recado. Olha, disseram não sei o quê. Aí, porque não sei o que eu falei, aqui, vamos mesmo se bondar, aqui ninguém vai fugir. Eu desafio eles. Eu também mandava recado e os discípulos sabiam que eu estava a falar não somente ao que mandou, até o próprio. Ultimamente ficaram envergonhados até para falar já. Amém? Confirma, Domingos. Aqueles que são do bem, eles faziam assim. Fala, homem. Eles mandam mesmo um recado. Então, isso nós passamos. Eu falava nessa pessoa que me fez essa pergunta. Era muito mais. O que aconteceu é de leve. A tribulação foi tão grande que era muito grande, muito mais. A igreja ia se espalhar. Sabe aquele que ninguém te fecha? Porque eles também não sabem que fechar a igreja, eles fazerem isso, as consequências são horríveis. Eles queriam que eu que fizesse isso. Eles queriam que eu que fechasse as portas para ficar impune. Por isso faziam-me pressão psicológica. E eu também respondia: eu não sou pessoa para me fazer pressão psicológica, não. Eu não sou pessoa para me intimidar. Vamos mesmo permanecer aqui, venham. E eu falei a essa pessoa: viu? Agora nós estamos no sol. Passou esta fase. Agora vem outra fase. Que venha outra fase. As outras guerras. Papa móvel já era. Prostituta no estado de coma induzido. Amém. Minhas histórias nunca cessam, né? Agora, esse ataque de corrupção na igreja.
vai aumentar. Porquanto a primeira glória, você está a ver que você está a ver, ouvindo relatos das pessoas que entram para confessar, não sei o que, quando eu faço esse apelo, para você ver que vocês estão a aparecer, parece que está tudo bem, mas ainda bem que abriram as suas bocas e começaram a confessar para o bem deles, mas que desde o dia que o homem atravessou a ponte, quase que levou o homem das águas da morte, do Jordão, chama ele as águas do Jordão, as águas da morte. Então, isso vai chegar, vai ir até Jacob. Assim como a glória aumenta, também a corrupção aumenta. Mas assim como você resistiu, parece que hoje estou a anunciar o fim de uma era. O Papa foi enterrado hoje e eu estou a anunciar o fim de uma era. A era do Papa Móvel terminou. Então, se preparem para enfrentarem a nova fase, a nova era. A palavra é a mesma. Não tereis descanso aqui. Levantem-se e andem. Aqueles que não se corromperam, depois de atravessar essa linha divisória, continuem firmes, sempre vigiando. Vós já tendo experiência, como vocês conseguiram vencer esta fase crítica da noite. Então, a mesma experiência, usem as mesmas experiências para vocês vencerem a outra fase, não a próxima, e já estamos lá. E aqueles que entraram comigo nesta fase caídos, tendes a chance de levantarem e marcharem, porquanto se você não foi devorado ainda, como diz a visão da Ana Lorena, pelos esquis ou como é, então ainda você pode viver. E o segredo, então a solução é o arrependimento e a confissão. E você que já me confessou os seus pecados, seja forte, acredita que foste perdoado e tu vais continuar a amar-se. Deus te amou muito, porque muitos já não estão entre nós. Para não falar os que já dormem, que não dormiram, morreram, e outros que foram afastados para voltarem, não vai ser fácil. Quem saiu para voltar, não é fácil, não. São poucos que voltam, por causa da inimizade, a gravidade e a perigosidade do homem. Todos que saem são levados a um extremo, a uma cadeia que você não imagina. Mas você mesmo, tendo tropeçado, permanecesse, então Deus te guardou. Arrependa-te e não volte a pecar. Marcha comigo. As tuas forças vão se renovar. Ok? Tá ligado? Sim, eu amo a mensagem. Esta é a mensagem da cruz. Da cruz até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz até por uma coroa. O Papa foi destruído e o Papa da Roma foi sepultado. Grandes rituais que você não pode imaginar. O povo ainda assusta. Sim, tem que assustar porque andaram no engano, né? Mas pô, vocês já não assustam mais verem aquele lixo todo aí, aquela bruxaria, maçonaria. Não, são coisas já que eu já vos revelei. Que tudo são cerimônias, são rituais de adoração a Satanás, são sacrifícios, ou então serviço ao diabo. Não é brincadeira, não. Tá ligado? Os céus e a terra
proclama sua glória. Antigamente, os ataques eram tão intensivos, até mudar da cadeira para vir fazer a live aqui, as pessoas desconfiavam. Quem se lembra? Por que que ele muda sempre? Oh, meu Deus. Pergunta só o Dinai. Eu lhe falei, aqui mesmo, eu disse, olha, só que ele que reagiu comigo, né? Que até não tinha um cabelo que ficava assim. Tinha um cabelo que sempre estava de pé aqui. Eu sempre lhe baixava. E eu disse ao Dinai, sabe por que que eu lhe baixo? O diabo senão vai atacar as pessoas. Epa, esse cabelo não está a ver que é chifre. Está em forma de um chifre. Sonhos, né? Vocês sonhavam de mim, sonhos do diabo, do inferno. São eles que estão a fazer isso. Uns saíram mesmo porque sonharam. Não, não, esse homem não é de Deus. Eu sonhei. Aí é, te afastaram. É verdade, né? Era só mudar daqui. Tinha alguém. Por que que ele está sempre a mudar? Não termina aí. Lá na roda dos discípulos, aquela cadeira está sempre no meio, por quê? E ele não senta lá. Você não, ele não senta, só põe lá o pé. A cadeira que a Sony comprou já na festa das nações. Diziam porque a cadeira não sei de quem. O pacto está na cadeira. Falavam ao Mário, aí os pentecostais. Ele e o filho dele, o filho que está no pacto. Levou o filho também. Quando eu tiro os sapatos, estás a ver, né? Aquilo era escândalo. Eu vi até pessoas que vinham, entravam na bicha, na fila para subir no altar, a controlar os meus passos. Por que que ele tira calçado depois de pregação? Fica descalço por quê? É, tem muita história, né? Viu? Tem que fazer a história, o homem. E nós fizemos a história. E muitos desses críticos deixaram de ser críticos. Mesmo não vindo, mas ficaram em silêncio. Amém? Olha a história de casca de bananeira, daqueles endemoniados aí da Inglaterra. O apóstolo Marcelino morreu no monte. Sacrificou o Barjona. Já andou a ver o Barjona? O Barjona desapareceu. O Barjona já morreu. Ele matou o Barjona. E ele está em cultar. Não consegue falar nas pessoas onde está o Barjona. Tá ligado. Amém. Eu tenho a certeza que quando o Barjona veio do curso da polícia, ele reagiu. Não, como nós falamos. Então eu trouxe uma casca de bananeira. É casca de bananeira que é para ocultar. Não, eles assim falaram assim. Ele ouviu a nossa reação e por isso trouxeram casca de bananeira, pô. Amém. E aprendeu isso comigo, sem sabão. Ouviu de mim que existe casca de bananeira. Vai lá lhe perguntar se ele vai te dizer que aprendeu comigo. Amém. Graças a Deus. Eis aqui o primeiro dia da saidinha. E vamos para o segundo dia. Olha, Jeremias, o que que ele escreveu? Estava a investigar o segredo do poder. Ouviu?
Não, tem pessoas que falaram mesmo assim. Se até meu irmão também